A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs, a paz do Senhor a todos que faz a família cristã. Louvo a Deus por tua vida, pela sua cooperação comigo na divulgação do Evangelho. Estamos chegando com mais uma reflexão bíblica aqui no nosso canal, com o intuito maior de edificar vidas e falar diretamente aos nossos irmãos novos convertidos, aqueles que têm iniciado a sua carreira na fé e glorificando a Deus por sua graça e por sua misericórdia em nossas vidas. Ser grato a ti que tem nos acompanhado aqui no nosso canal, tem nos seguido ali no Instagram. Glorifico a Deus por tua vida. E você que está assistindo esse vídeo agora, ainda não é inscrito? Aproveita, se inscreve aqui, deixa o teu like aqui, compartilha este vídeo nos seus grupos de WhatsApp com os seus amigos, pois com certeza alguém está precisando ouvir esta palavra e ser edificado. Como sempre digo em meus vídeos, são mensagens simples, claras, objetivas, para um intuito maior de glorificar a Deus e edificar a vida dos nossos irmãos novos convertidos, aqueles que estão começando uma carreira cristã. Sem mais nenhuma delongas, quero ler o que está escrito no livro do Gênesis, capítulo de número 8, versículo de número 20, 21 e 22, que diz: E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fez. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. O texto lido neste momento fala para nós sobre o cuidado do Criador com a sua criação. Sabemos pelas passagens bíblicas, pelo livro de Deus, a única revelação de Deus escrita para os homens, que Deus criou todas as coisas, inclusive o homem, no decorrer de 6 dias, e no 7º dia ele descansou. E sendo assim o Criador de todas essas coisas, ele continua cuidando, guardando, providenciando para que a sua criação continue sendo preservada. Mesmo que exista a crença em um Deus ausente que criou o mundo e estabeleceu suas leis e foi embora deixando o mundo funcionando em seus mecanismos e ordens, não cremos num Deus que abandonou a sua criação, como algumas crenças pregam, defendem, que Deus deixou o homem aí por conta própria, a natureza por sua própria conta. Quer dizer, aquele ser que criou, aquele Deus que criou todas as coisas e abandonou ao seu bel prazer, eles próprios providenciando como permanecer. Seria mais ou menos como um relojoeiro que faz o relógio funcionar e depois não tem nada mais a ver com o funcionamento do mesmo, sem compromisso algum, e deixando a sua manutenção e o seu funcionamento por conta dele próprio. Nós não cremos desta maneira, à luz do que lemos a Bíblia Sagrada, principalmente neste versículo 22 do capítulo 8 de Gênesis, que Deus ele criou todas as coisas, como já falamos, e ele mesmo é o que
cuida da sua criação. Ele é o que mantém o funcionamento e a manutenção de toda a criação. A promessa feita a Noé depois do dilúvio é uma prova do seu cuidado incansável, constante e permanente com a sua criação. Ele diz: enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Esta é a promessa que Deus faz logo após o dilúvio, em recebendo o sacrifício que Noé lhe ofereceu. Ele sente o cheiro daquela oferta que Noé fez e, recebendo aquele sacrifício do patriarca Noé, ele diz: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Primeira promessa que ele fez aí. A terra não será mais amaldiçoada por causa do homem. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Uma segunda promessa dele é não ferir mais os seres viventes como ele havia feito agora com as águas do dilúvio. E traz para nós essa promessa universal, essa promessa com tempo indeterminado, pois ele diz para nós que enquanto durar a terra, isso é um tempo indeterminado, enquanto existir terra, o Senhor prometeu que não faltará a sementeira e a cega, não faltará o frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Uma garantia de Deus que ele estaria fazendo a manutenção necessária para que a sua criação não fosse destruída ou a sua criação se destruir, mas sim que, enquanto essa terra existir, ele estaria dando a manutenção necessária. Ele diz ao patriarca Jó, ele lhe faz uma pergunta, perguntando a Jó onde ele estava quando ele criou todas essas coisas. Então, são obras de suas mãos e que ele mantém até os dias de hoje. Jesus, anunciando o Evangelho, ele apresenta as aves dos céus que não semeiam e até hoje Deus tem cuidado delas. Então, vendo essas providências e essas passagens bíblicas, encontramos que o Deus dos céus continua cuidando da sua criação. O Criador preocupado em manter o bem-estar da sua criação. Uma observação que ele faz aqui é que o homem, desde a sua meninice, tem o seu coração má. O homem verdadeiramente destrói, o homem verdadeiramente consome, mas Deus fez uma promessa que, enquanto a terra existir, enquanto a terra durar. Por que isso? Porque o texto bíblico de Mateus, capítulo 24, versículo 35, vai dizer para nós que a terra vai passar. Essa terra e esses céus hão de passar. Um novo céu, uma nova terra há de ser feita, há de se revelar, porque passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. Jesus diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então sabemos que há um tempo determinado por Deus, um tempo que só Deus sabe, que essa terra vai passar. Mas enquanto esse dia não chegar, enquanto esse tempo de Deus não chegar, enquanto o Kairos de Deus, que é o tempo de Deus, não o nosso tempo, mas o tempo dele, não chegar para
o fim dessa terra e desses céus, ele prometeu cuidar e não deixar faltar a sementeira e a cega, que é a sua provisão, o frio e o calor, o verão e o inverno, que são as estações que regem os tempos na terra, o dia e a noite, que fala de dias, semanas, meses e anos no nosso calendário, que essas coisas não iriam cessar. Então, temos a garantia dada por Deus que essas coisas permanecerão como ele determinou até a consumação dessa terra, desses céus. Enquanto ela durar, Deus estará providenciando para ela. Então, sendo assim, cremos que Deus não abandonou a sua criação, pelo contrário, ele garantiu dar assistência total e absoluta a essa criação, e nós fazemos parte desse projeto de criação de Deus. Então, louvemos a Deus, exaltemos ao Senhor, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Sabemos que Deus mantém todas as coisas e a nossa própria vida está nas mãos de Deus. Como Ana louvou a Deus, exaltando a Ele por ocasião do nascimento do Samuel, ele disse: é Deus quem dá a vida e é Deus quem tira a vida. Ele faz descer a sepultura e faz de lá tornar a vida, e todas as coisas estão no cuidado do soberano Deus. Deus não perdeu nada de vista, Deus não perdeu o controle da situação, e dos céus ele rege os céus e a terra conforme a sua vontade, a sua soberana vontade. Os pensamentos saem do coração do homem, mas a resposta vem de Deus. E ninguém faz nada, absolutamente nada, se Deus assim não permitir. Sabemos da vontade permissiva e da vontade diretiva desse Deus soberano, que comanda e que governa todas as coisas. A Bíblia assim diz que ele é soberano e cuida da sua criação. Deus nos abençoe, que Deus continue ajudando cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.